Por onde começar uma instalação elétrica? A gente dividiu aqui em duas etapas, vamos sugerir duas etapas para fazer uma instalação elétrica, para começar ela, né? Primeira etapa aqui é planejar a instalação. Planejamento nada mais é do que um projeto elétrico. A gente sabe que em alguns casos a gente tem projeto elétrico para ser executado, em outros não. Em alguns casos também o projeto também não bate com nada que foi feito ali. Então, o planejamento da instalação é o primeiro passo. Como é que ele é dividido, esse planejamento? Olha, o planejamento a gente tem que desenhar a planta. Primeiro você chega na casa do cliente, não tem projeto elétrico, muitas vezes acontece isso. O cliente não quer contratar um projeto elétrico, você não vai perder o serviço. Então você pega uma prancheta, uma folha sulfite e começa a desenhar a casa dele ali, mais ou menos. Não precisa se preocupar com medida por enquanto, não. Desenha a casa dele mais ou menos, e aí você vai ter lá onde é que você vai escolher ponto de luz, ponto de tomada, ponto de chuveiro, com a distribuição. Desenhou a casa com todos os cômodos, você vai ter como imaginar a instalação já. Definiu os pontos que eu acabei de falar, aí você vem definindo as cargas, né? Quantas tomadas deram? Você já coloca lá 100 VA por tomada, que nem a gente já explicou alguns vídeos aí. Então, quantas tomadas por circuito? A gente explicou isso. Tem um link do vídeo aqui embaixo para você ver. Define tudo isso e soma as potências. Definiu a carga, soma as potências. Descobriu aqui o quadro de cargas, você vai fazer o dimensionamento. Isso tudo você descobre aqui na primeira etapa. Então, gente, o planejamento da instalação, ele deve ser feito de qualquer forma. Não adianta você chegar, olhar para a instalação do cliente e falar, eu vou fazer a instalação aqui e não planejar nada. Você não vai ter noção nem de lista de material. Então, experiência muitas vezes conta para o profissional. Mas, usar a cabeça e planejar a instalação é um grande diferencial aí dos eletricistas, beleza? Agora, qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é executar o que foi planejado, ou seja, execução de projeto. Isso qualquer eletricista sabe fazer, certo? O que o eletricista tem que fazer quando ele tem que entrar nessa segunda etapa? Primeira coisa, ele faz a montagem física. A montagem física é a fixação das caixinhas elétricas, né? Caixinha 4x2, 4x4. Eletrodutos, que é a distribuição de eletroduto na laje, né, descer na parede, e os quadros de distribuição, caixa de passagem. Isso é a fixação da estrutura física, tá bom? Muitas vezes o eletricista não faz esse serviço, deixa por conta do pedreiro, mas ele sempre orienta o pedreiro aí para estar chumbando as caixinhas no local certo, ele vai lá, marca, coloca onde é que tem que passar o duto, entre outros detalhes aí, tá? Então a primeira parte, montagem física. Segundo passo é a passagem dos cabos. Depois de tudo distribuído, as caixinhas fixadas e tal, você vem passando os cabos. Sai sempre do QDC. Olha aqui, sempre saindo do QDC. Cabo nunca é passado de trás para frente, tá? Tem que respeitar a hierarquia. Cabeamento sempre sai do quadro de distribuição de circuito e vai para os pontos de utilização. No caso, para o ponto de luz, para o ponto de tomada. Então sempre sai do QDC. Terceiro passo é o fechamento desses pontos. No caso é colocar as tomadinhas, os interruptores, colocar os pontos de luz, né? O plafond, bocal ou luminárias. Então depois você tem o fechamento dos pontos. Quarto passo, fechamento do quadro de distribuição. Isso mesmo, aí você vai lá para o quadro de distribuição, vai crimpar as pontas dos cabos com conector, usar os barramentos para neutro, terra, fase, usar os disjuntores, usar o DR, DPS, entre todos os equipamentos que englobam o fechamento do quadro de distribuição, que é o nosso quarto passo. E o quinto passo é o teste de funcionamento, que é a parte final. Você vai acionar aí a parte elétrica, vai ligar o quadro e vai testar todos os circuitos e também, se possível, você vai testar os circuitos já em funcionamento, chuveiro ligado, né, alguns equipamentos ligados para ver se a corrente se comporta conforme a corrente de planejamento, conforme foi na definição de cargas, tá? Então, galera, é isso aqui que é a instalação elétrica completa, né? Por onde que a gente começa a instalação? Primeira etapa a gente planeja, segunda etapa a gente executa e dentro dessas etapas nós temos o passo a passo da instalação elétrica aqui.